A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 21. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: depois destes acontecimentos, o capítulo de ontem falou de guerra. Nós vimos que houve guerra e também vimos a menção a Jesus através de Melquisedeque. Se tu não assistiu o vídeo de ontem, eu te convido a assistir para entender de quais acontecimentos Moisés, que é o autor de Gênesis, se refere. A palavra do Senhor veio a Abrão numa visão. Então, depois da guerra, depois da vitória, depois do dízimo, depois do pão e do vinho, depois de tudo, o Senhor apareceu para Abrão através de uma visão. As visões são manifestações sobrenaturais do nosso Deus. Ele permite, eu diria até, ele oferece para seus filhos e suas filhas essa experiência. É uma visitação divina. Então, Abrão, através de uma visão, recebeu uma visitação de Deus, recebeu uma palavra de Deus, palavra do Senhor. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Nas traduções mais antigas dizia: não temas. Então, esta visão trouxe um conforto para Abrão, uma fé, uma esperança, uma perspectiva, eu diria até uma certeza, uma convicção de que ele não precisava temer, não precisava ter medo, porque Deus era o escudo dele. O que significa Deus ser o nosso escudo? Significa que Deus é o nosso protetor, que Deus é a nossa proteção. O escudo nos protege. Como Paulo diz, dos dardos inflamados do maligno, mas de setas, que voa de dia, que voa de noite, flechas, ataques. Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo e proteção e protetor, nossa fortaleza, nosso lugar seguro, aquele que tem um pacto conosco, que nos promete nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal. E eu vou te convidar a substituir o nome Abrão e colocar o teu nome. Eu vou ler: não tenha medo, Cândida, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Tu coloca o teu nome. Leia o versículo com o teu nome. Experimenta essa bênção, essa visitação divina através da palavra de Deus. Não tenha medo. Colocou teu nome? Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, quando nós decidimos obedecer, a retaliação do inferno aumenta. Satanás e seus demônios fazem de tudo para nos entristecer, nos enfraquecer, nos oprimir, nos atrapalhar, nos confundir.
e nos amedrontar. Então Deus, numa visão, ele reforça para Abrão que ele é protetor, que ele é a proteção de Abrão. Não temas, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Abraão também são nossas, porque em Abrão por enquanto, mas vocês já sabem, né? As bênçãos de Abraão são para todas as famílias. Todas as famílias serão benditas, abençoadas. Família é plano, projeto de Deus, é sagrado, é consagrado a Deus, é santificado, é abençoado. Então as bênçãos de Abraão são as nossas bênçãos, porque nós somos filhos de Abraão. Existe uma descendência natural, biológica, sim, mas existe a descendência espiritual, porque Abraão foi o pai da fé. Então, todos nós que temos fé no Senhor Jesus também somos filhos de Abraão e também somos participantes da bênção de Abraão, que aqui é Abrão ainda. 2. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Vocês viram que eu já comecei o vídeo emocionada, né? Porque sim, isso aqui me toca profundamente. Então, o que acontece? Deus está dizendo para ele que ele vai ter uma grande recompensa. E a primeira coisa que ele pensa é: que recompensa? O que tu vai me dar se eu continuo sem filhos? Tem maior recompensa do que filhos? E aí ele fala uma coisa, né? Sobre o herdeiro da minha casa, é o Damasceno Eliezer. Aí eu tenho que explicar para vocês o contexto, que quando um casal não tinha filhos, o empregado, o servo, o criado mais antigo, o mais, sei lá, fiel, correto, talvez até o líder dos outros, herdava os bens do seu patrão. E é isso que Abrão se refere. Abrão era rico, cheio de bens, a gente viu, de todo tipo, né? E ele não tinha descendência natural. Então, o seu empregado, o seu criado, herdaria tudo. E aí eu tenho que explicar para vocês, Damasceno. Damasceno significa que ele era de Damasco. E Damasco é a capital da Síria. E nessa época, na época de Abrão, Damasco já existia. Já era uma das cidades mais antigas, né? E ainda é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Claro, mudando, tendo algumas alterações. Então, quando ele se refere ao Damasceno Eliezer, ele está se referindo a um estrangeiro. Então, quem ia herdar seria um estrangeiro, né? Um sírio, que hoje em dia é a Síria também, tá? E aí a gente vê nessa conversa, Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Eu percebo uma intimidade. A gente que está caminhando pelas escrituras, lendo todos os dias os textos, né, os versículos, os capítulos, tu tá vendo uma crescente, tu tá vendo que Abrão tá conhecendo a Deus, assim como nós.
Tu ora hoje, tu ora amanhã, tu ora de manhã, tu ora de tarde, tu ora de noite, tu ora antes de dormir, tu ora quando acorda, tu ora durante as refeições, né? Antes das refeições, tu agradece. Tu vai desenvolvendo uma intimidade com Deus. Tu vai aprendendo, tu vai ouvindo a voz, tu vai falando, tu vai tendo uma conversa aberta, franca, um coração sincero. E por isso tu consegue falar com Deus dessa forma. Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, ele está dizendo, tu tá me prometendo uma grande recompensa, tu tá dizendo que tu é o meu escudo, tu tá dizendo para não ter medo, mas o que eu tô vendo, a realidade é bem diferente. O que eu tô sabendo é, eu não tenho filhos. E quem vai herdar tudo vai ser o estrangeiro, vai ser o meu criado. É isso que Abrão tá falando. E eu preciso lembrar para vocês que Abrão, eu já falei, mas eu tô lembrando, relembrando. Abrão, o significado do nome Abrão é pai, pai elevado, pai ilustre, um pai. Então toda vez que as pessoas falavam Abrão, eles estavam dizendo pai, e ele não tinha filhos. Como é que é teu nome? Pai. Era isso que ele estava dizendo. Por isso que eu falo para vocês do original. Então, no hebraico, Abrão é pai. Então, Deus falou pro pai. E aí o pai, que é Abrão, está dizendo, mas eu não tenho filhos. Você está me prometendo. Lhe darei uma grande recompensa, mas eu não tenho filhos. Eu continuo sem filhos. Tipo, eu tô acreditando em ti. Eu tô esperando. Eu tô confiando. Mas eu continuo sem filhos. E para tu ter uma conversa dessas, tem que ter intimidade. Tem que ter conhecimento do Altíssimo. Para que realmente tu possa rasgar o teu coração na presença de Deus. 3. Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então a gente já sabe que Eliezer era um Damasceno, né? Ele era um estrangeiro, era da Síria, e era um servo nascido na minha casa. Então ele foi criado desde pequeno. E por isso, talvez, um mais antigo ou de confiança, como eu disse, fidedigno, alguém correto, né? Alguém em quem se poderia confiar, como a gente diz, um braço direito. Mas então, Abrão reitera: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo. Então tu tá vendo que é uma conversa, é um diálogo. E é assim que a tua oração tem que ser. Tu tem que falar daquilo que te dói. Tu tem que abrir teu coração na presença de Deus. Falar com Deus, porque Ele quer te ouvir. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Tipo, tu tá enganado, Abrão. Não é do Eliezer que eu tô falando. Não é do estrangeiro. Não é do Damasceno. Não é do servo nascido na tua casa. Não é ele que vai ser o teu herdeiro. Vou repetir. Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então, o Senhor levou-o para fora e disse. Aí aqui eu, como uma professora, né, que fui por 32 anos, de crianças, criancinhas, adolescentes, jovens e adultos, enfim, eu vejo Deus como um professor aqui, como um mestre, agindo de uma forma didática e de uma forma pedagógica. Deus responde didaticamente aqui, pedagogicamente. Por quê? Vê se tu prestou atenção. Então, o Senhor levou-o para fora.
Ele foi dar um exemplo. Ele foi ilustrar. Ele foi ampliar o conhecimento de Abrão. Abrir a mente de Abrão. Porque quando ele diz assim, ó, levou para fora, às vezes tu tá tão dentro, tão mergulhado, tão em si mesmado, tão olhando para os teus problemas, para o teu umbigo, para as tuas limitações, para as tuas fraquezas, para as tuas deficiências, para aquilo que te falta, que tu não consegue olhar além. Tu não consegue ter uma visão espiritual. Tu não consegue ver como Deus vê. Então o que o Senhor faz aqui? Ele leva Abrão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Então, agora é uma aula prática. Olha para o céu. Quantas vezes na Bíblia Deus nos dá essa ordem? Eleva os teus olhos, olha para os céus. Da onde vai vir o socorro? É dos céus. Então, olha para os céus, para de olhar para o chão. Sabe aquela comparação águia e galinha? A galinha vive com a cabeça para baixo, com o bico na terra, ciscando com a cabeça assim. É uma galinha, ela nem voa, ela só pula. E uma águia voa no céu. Olha, quilômetros de distância. Então, o que tu quer para tua vida? Ser águia? Altos voos no céu, na presença de Deus? Ou tu quer ser uma galinha, ciscando na terra, sempre com a cabeça para baixo? Então, aqui é um exemplo. O Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Então aqui, ele deu uma aula. Foi uma lição. Tu entendeu, Abrão? Tu tá limitado. Tu tá olhando para as circunstâncias. E tu não tá entendendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, aquele que criou os céus e a terra. Se eu criei os céus e a terra, tu acha que eu não vou te dar um descendente, um herdeiro, alguém que vai fazer a minha palavra se cumprir, as promessas se cumprirem? Olha para os céus, olha para as estrelas. E aí, olha que lindo. 6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse versículo é muito importante. É aquele momento que eu digo: pega tua caneta, pega teu lápis e sublinha. Se está com o celular, muda de cor. Destaca. Abrão creu no Senhor. De novo, coloca teu nome. Cândida creu no Senhor. Coloca teu nome. Tu crê no Senhor? Tu acredita no Senhor? Eu não sei o que o Senhor te prometeu. Eu não sei o que o Senhor disse que vai fazer. Mas tu tem que crer. Tu tem que ter fé. Tu tem que esperar. Tu tem que confiar. E aí vem essa frase, né? E isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, ele creu, ele teve fé, ele confiou, ele acreditou. E isso foi crédito para ele. Foi justiça, foi salvação. Começou a luz. Eu tô falando porque ontem foi assim também, né? O que aconteceu? Ele creu, ele confiou, ele teve fé. E isso foram créditos para a sua conta, vamos dizer assim. Justiça. Ele foi protegido, salvo, né? E essa fé que Abraão teve no passado, hoje, para nós, é um testemunho. Porque a gente sabe que Deus cumpriu a sua promessa. Nós sabemos que sim, é verdade. Abraão recebeu uma posteridade. Foi exatamente isso que Deus prometeu. E foi exatamente isso que Deus fez. E na minha vida e na tua vida é assim também. Quando nós cremos do fundo do nosso coração, corpo, alma e espírito, nosso ser crê.
quando nós acreditamos completamente em Deus, isso agrada a Deus. E foi o que Abrão fez. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Isso é um testemunho. Todas as pessoas que creem, elas têm depois um testemunho. Elas têm uma história para contar do que elas viveram com Deus. E esse versículo é citado no Novo Testamento, vocês sabem, né? 7. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando Deus disse: saia da tua terra, saia da tua parentela, saia da casa do teu pai. Quando Deus deu aquela ordem, ali já estava começando. Ali, Abrão já teve fé. Ali ele já creu porque ele saiu. Mas nós vimos que foi meio aos capítulos, né? Foi meio gradativo. E aqui, quando a Bíblia diz Abrão creu no Senhor, é tipo assim, ó, ponto final. Ele creu. Agora eu acredito. Quem vai ser meu herdeiro vai ser o filho que eu gerar, né? E aí fala de Ur dos Caldeus. E aí fala desta terra, que é Canaã, né? 8. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Aí é muito interessante esta pergunta, porque quem assistiu o vídeo de ontem, o capítulo 14, a gente viu que Abrão tinha oportunidade de tomar posse da terra. Como eu falei para vocês, ele estava com a faca e o queijo na mão, mas ele não quis fazer nada pela força do seu braço. Ele não quis se aproveitar das circunstâncias, não, ele esperou. Mas aí depois o que acontece? Nós temos visto, ele avança e retrocede. Ele conhece um pouco de Deus, mas daqui a pouco ele volta para a sua experiência, para as suas dores, vamos dizer assim. Como cada um de nós, né? Que a gente tem fé, a gente acredita, e aí daqui a pouco a gente leva uma rasteira, tropeça, acontece uma dificuldade, uma aflição, uma tribulação, a gente passa por uma prova e a nossa fé fraqueja. A nossa fé se abala. E Abrão tá vivendo assim, meio altos e baixos, né? Como eu digo, uns 2 passos para frente, às vezes 1 para trás, 2 para frente, 3 para trás, enfim. É uma jornada, é uma caminhada. Mas esse versículo agora é muito forte. Abrão creu no Senhor. Então, algo aconteceu nesta visão, nesta conversa, nessa confirmação da promessa. Vamos continuar. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Então, aqui, gente, vai ser explicado, vamos dizer assim, um ritual que era comum na época, tá? Mas isso não é para que se torne uma doutrina, isso era algo que acontecia. E aí depois eu vou explicar. Então eu vou ler até o 11, tá bom? Então o Senhor disse para Abrão trazer uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Por aí tu já vê que ele tinha rebanho e rebanho, né? Ó, novilha, cabra e cordeiro. Ele era muito rico. Cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Então, aqui eu tenho que falar para vocês que é essa, vamos dizer assim, oferta, né? Tinha um respaldo cultural, tá? Não era algo assim absurdo. Havia registros de que se fazia isso. Quando? Quando pessoas faziam pactos, alianças, combinação, acordo.
Então, as partes separadas indicavam que cada parte tinha que fazer essa parte. Tipo assim, ó, eu combino uma coisa contigo, tu combina uma coisa contigo. Então, tem uma parte que me cabe neste acordo, nesta combinação, e tem uma parte que te cabe neste acordo, nessa combinação. Só vai haver uma união se eu fizer a minha parte, tu fizer a tua parte. Se só eu fizer, não vai poder unir as metades, não vai ter o todo. Então, isso era um pacto, era uma combinação, era algo que ocorria em vários tipos de acordos, negócios, situações do cotidiano. Então não era um absurdo, não foi nada assim espiritual, sagrado, específico, diferenciado. Não. Acontecia na época esse tipo de pacto, esse tipo de aliança. Então Deus pede para Abrão fazer isso. E olha que interessante. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Sabe o que são aves de rapina nesse caso aqui? Querem comer a carniça, né? E aí eu vou te falar uma coisa que tu precisa ponderar, meditar. Sempre que tu fizer um voto, sempre que tu der a tua palavra, sempre que tu decidir, sempre que tu quiser te consagrar, te santificar, vai ter ave de rapina subindo e descendo, perturbando, tentando, fazendo com que tu desista, fazendo com que tu esqueça, fazendo com que tu falhe, né? Que tu não cumpra a tua parte do trato, da aliança, certo? 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então tu imagina o tempo que demorou ao ponto de as aves começarem a chegar, né, nos cadáveres, porque pensa bem, é uma novilha cortada pelo meio, é uma cabra cortada pelo meio e um cordeiro cortado pelo meio, né? Metades, né? As aves, elas estavam mortas, mas não tinham sido cortadas. Então, a gente tem toda uma simbologia aqui, né? Mas eu acho que vocês já entenderam, né? Era uma aliança, era um pacto, era uma simbologia que Deus estava, mais uma vez, de uma forma didática e pedagógica, e claro, espiritual, ensinando Abrão. Aí, o que aconteceu? Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Aí eu tenho que me lembrar de Adão, quando Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. A gente não sabe o que Adão estava fazendo, como que ele estava, o que estava acontecendo, que Deus olhou para Adão e viu que Adão não estava legal. E fez o quê? Uma cirurgia, uma anestesia, né? Adão caiu num profundo sono, lembra? E aí Deus, da costela de Adão, tirou Eva. Então olha aqui o que aconteceu. Abrão caiu, né, num profundo sono. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então, de novo, há sempre oposição espiritual. Toda vez que tu quiser obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, segurar na mão de Deus, uma aliança, um pacto, se santificar, vai ter opressão, retaliação, dificuldade. As trevas não ficam satisfeitas, né? Elas vão te tentar, vão te atormentar, vão te perturbar. E tu tem que ficar firme. 13. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Então, tudo isso é meio que um pano de fundo para Deus falar que a promessa vai se cumprir, mas que vai ter oposição espiritual.
E nós sabemos o que o Egito representou na história de Israel, esses 400 anos de escravidão no Egito. E também sabemos toda a punição, todo o castigo divino, as pragas que vieram sobre o Egito. Não só na época, né, em que Israel estava cativo, mas nós vimos nos livros proféticos também. Deus castigou o Egito. 15. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Aqui a gente vê a recompensa, a gente vê que é importante tu temer a Deus, tu honrar teu pai e tua mãe, tu ser honesto. Tem diversas coisas, habilidades que a gente faz, coisas que a gente faz que aumentam os nossos dias. Obedecer a Deus, sabe? Longevidade. Vimos muito isso em Provérbios. Então aqui Deus está dizendo que Abrão vai para junto dos seus pais em paz e será sepultado em boa velhice. Então, a obediência te dá longevidade. E isso é uma promessa de Deus. Está na Bíblia. É uma recompensa. 16. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Bom, aqui eu tenho que falar dos amorreus, né? Que é um daqueles povos que são dos cananeus e que são descendentes de Cã, que eu tenho falado para vocês. Então eles também serão punidos. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Então, o que significa esse fogo? Fogareiro, fumegante, uma tocha de fogo. Então, nós sabemos que o fogo é Deus. Deus é fogo consumidor. É a presença divina, a presença de Deus, é o atuar de Deus, né? Lembra quando Elias pediu que descesse fogo dos céus para consumir o holocausto? E a água e aquela história toda? Pois então, tem várias passagens na Bíblia de que o fogo é o próprio Deus, é a presença de Deus. E Deus diz, ele é fogo consumidor. E aqui foi exatamente isso. Esse fogo, esse fogareiro fumegante e essa tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então, o que Deus está falando aqui para Abrão? Essa terra vai ser tua. Tu vai tomar posse dessa terra. Então, é a promessa de posse da terra, né? Deus está dizendo, essa terra é sagrada. O fogo, né? A presença de Deus. E a gente chama de terra prometida. Então, Deus garantiu para Abrão, ele prometeu para Abrão que a terra seria dele e da sua descendência. Só que aí tá bem claro, ó, quem habitava na terra. Todos esses povos. E sim, nós sabemos que Josué teve que lutar, destruir, né, a maioria deles. Mas, ao longo da história de Israel, a promessa continua até os dias de hoje. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer, e o que ele disse vai acontecer. Então, é por isso que Abrão é considerado o pai da fé, porque ele creu, ele teve fé, ele teve uma confiança inabalável e incondicional em Deus, de que sim, ele seria pai de multidões, de nações, e que essa terra
prometida, sagrada, seria dele e da sua descendência. Esse é o capítulo 15 de Gênesis. Se tu gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. E se tu não é inscrito do canal A Bíblia Diz, por favor, te inscreve.